Olá, amigos e amigas do Frontcast. Hoje vamos falar de geopolítica e inteligência artificial. Com certeza vocês estão acompanhando aí, né, essa questão da empresa chinesa DeepSeek de inteligência artificial, que causou um verdadeiro estrondo, né, um terremoto, um abalo nas empresas de inteligência artificial norte-americanas, que perderam do dia para a noite aí 1 trilhão nas bolsas de valores. Agora, o que isso representa para a geopolítica, né? Como que a geopolítica entra aí nesta questão? Como que as questões de defesa, as questões militares estão envolvidas com inteligência artificial? Nós vamos falar então um pouquinho sobre essas questões mais gerais, depois vamos falar sobre a DeepSeek em si, e depois vamos fazer uma análise a partir desse confronto entre China e Estados Unidos pela dominância da inteligência artificial. Primeiro, de um ponto de vista histórico, da história militar, a gente sabe que uma tecnologia pode significar a vitória num confronto militar. O desenvolvimento tecnológico sempre esteve associado a empreitadas militares, sempre esteve associado à guerra, sempre esteve associado a questões militares. Desde a Idade Antiga, por exemplo, os mongóis. Por que os mongóis tiveram tanto sucesso na sua empreitada de construir ali do dia para a noite o maior império em extensão terrestre já existente? Além das táticas, eles tinham o arco composto. O arco composto representou uma diferenciação, uma possibilidade de você atirar um maior número de flechas em menor tempo e atirar essas flechas do cavalo enquanto você estava no cavalo, corria com o cavalo. O que possibilitou que dois pequenos países da Europa, Espanha e Portugal, pudessem conquistar um continente inteiro com centenas, milhares de nações indígenas, nativo-americanas, algumas inclusive impérios, como o Império Azteca e o Império Inca. O fato deles terem aço e pólvora. Então, a tecnologia sempre esteve associada a vitórias em guerra. E quando elas não levaram a vitória, tecnologias de ponta não levaram a vitória, porque elas foram desenvolvidas muito no final da guerra, como que aconteceu com a tecnologia de foguetes. A tecnologia de foguetes, quando os alemães conseguiram na Segunda Guerra Mundial chegar à tecnologia de foguetes, já se estava no fim da guerra. Agora imagina se as bombas voadoras estivessem em operação em 1940, quando começou os ataques à Inglaterra. Já tivesse começado o ataque, talvez a Inglaterra não tivesse resistido o suficiente nem para os Estados Unidos entrarem na guerra para apoiá-los. E aí você teve o quê? Você teve a corrida nuclear para o desenvolvimento da bomba atômica, depois a corrida espacial. Então, o domínio da tecnologia sempre está associado à guerra, a questões militares e a própria capacidade do país de exercer poder. E agora, esse próximo passo vai ser o desenvolvimento da tecnologia de inteligência artificial, que vai ser muito importante para as questões de defesa, por exemplo, para caças de sexta geração, que você vai ter ali um copiloto virtual para o piloto do avião, que vai ajustar ali sem a necessidade de intervenção do piloto humano, tudo o que for necessário para o melhor desempenho da aeronave. Muito mais rapidez do que um piloto humano poderia. Você tem a questão aí dos drones, de realizar ataques de enxames de drones, que vai ser feito com inteligência artificial. E hoje já os próprios mísseis já utilizam uma inteligência artificial extremamente sofisticada.
E você tem a possibilidade da robótica, com o maior desenvolvimento da robótica e tudo mais, você sempre vai ter a inteligência artificial ali operando no campo de batalha. Tanto é que o Partido Comunista Chinês ele deu como uma das metas para a China ser o país mais adiantado na utilização de inteligência artificial. Agora, os Estados Unidos, para restringir esse acesso da China, para que a China não se transformasse numa potência, né, nessa área de inteligência artificial, o Biden fez o que? Ele proibiu os chineses de comprar chips da fabricante norte-americana, da NVIDIA. Porque até um certo nanômetro, os chineses conseguem produzir chips. Né? Abaixo, e o chip enquanto menor, melhor, né? eles não conseguem. Ainda. É uma incoerência pensar que os chineses não vão uma hora conseguir produzir chips com os mesmos nanômetros que os americanos conseguem, os Taiwan e Taiwan também conseguem, né? Inclusive usando uma máquina que é fabricada na Holanda. Então, logo, os chineses vão alcançar. Inclusive, a grande questão estratégica de Taiwan não é só o fato dela ser uma ilha rebelde contra a China, a disputa do mar da China, é porque Taiwan é o lugar que fabrica, né, os chips mais sofisticados do mundo. É Taiwan. Então, a guerra, o interesse geopolítico dos Estados Unidos sobre Taiwan também é a questão da guerra dos chips, né, a questão da disputa pela tecnologia da inteligência artificial. Está ali tudo envolvido nessas questões. Bom, mas vamos lá. O que se constitui uma empresa como a DeepSeek, que é essa empresa que vai concorrer com o ChatGPT, que são inteligências artificiais generativas. Então, a DeepSeek é um app de IA chinês, muito semelhante ao ChatGPT. Ontem mesmo eu usei os dois no meu canal sobre filosofia e ficção científica. Eu fiz uma pergunta para ambos, a mesma pergunta, na verdade. Me deu uma lista dos 10 principais livros de ficção científica. Os dois me entregaram listas. E veja só, as listas coincidiram. 7 livros do site GPT eram iguais a 7 livros do DeepSeek. Eles só não colocaram igual 3 livros. O que significa? Que o DeepSeek, essa inteligência nova chinesa, que teve para sua constituição e treinamento um gasto muito menor que o ChatGPT, já opera, né, com a mesma capacidade que o ChatGPT. Então, o que dá valor a uma empresa de inteligência artificial? Primeiro, o tamanho dos data centers. Segundo, a capacidade de treinamentos de modelos de IA. E o que aconteceu com relação, então, com relação ao DeepSeek? O que acontece é que, para fazer o treinamento de modelo de IA, né, para fazer esse treinamento, o DeepSeek, eles gastaram 5 milhões e meio, 6 milhões eles gastaram. 6 milhões para fazer esse treinamento. Que é o quê? É a inteligência artificial consumir o maior número possível de textos, vídeos, etc. na internet e a partir dali poder gerar, né, por isso que a inteligência artificial generativa, gerar respostas para aquilo que nós estamos perguntando para ela. Gente, 6 milhões é muito pouco se comparado ao que a Meta ou a OpenAI, que é do ChatGPT, utilizaram para treinar as suas inteligências artificiais, que foi 100 milhões de dólares. Então, veja, mesmo que esse número chinês, você fala assim, mas será que foi só isso? Esse foi o dobro. Gente, mesmo que fosse o dobro, 12 milhões, ainda assim é uma
quantidade muito inferior ao que os americanos estão utilizando. E ao mesmo tempo, tem uma outra questão que é muito importante dessa disputa tecnológica. Lembra que eu falei para vocês que os americanos eles proibiram a empresas chinesas de comprar chips fabricados nos Estados Unidos? Pois bem, justamente por eles terem uma pouca quantidade desses chips que eles compraram antes desse bloqueio, eles conseguiram desenvolver essa inteligência artificial com apenas 2.000 chips. Enquanto a OpenAI, né, do ChatGPT, utiliza no ChatGPT 16.000. Então, é uma diferença muito grande no custo. É uma diferença. E por que abalou o mercado? Abalou o mercado porque que colocou os chineses, né, ali na ponta. Então, por exemplo, ontem, né, nesses app para você baixar, nessas Play Store, né, para você baixar programas, o DeepSeek já tinha ultrapassado o ChatGPT em número de downloads. Mas também coloca, pela primeira vez, a ideia de que pequenas empresas e médias empresas têm sim a possibilidade de concorrer nesse mercado. Porque até então, esse era um mercado que estava associado às Big Tech, né, às grandes empresas de tecnologia. Então, a Meta, o X, a Microsoft, então só os grandes. Olha, o desenvolvimento dessa tecnologia com um número de chips muito inferior ao utilizado pela OpenAI, com um gasto de apenas 6 milhões para o treinamento da IA, abriu a possibilidade de que esse mercado venha, então, a ser um mercado muito mais concorrido do que se esperava, ao invés de um monopólio das grandes Big Tech. E no meu entender, isso já é excelente. Né? Quanto mais quebrar o mercado e a barreira dessas empresas, né, dessas Big Techs, melhor. E pulverizar mais isso, muito melhor. E há uma outra questão. Né? Ela tem um modelo de código aberto. Significa que você pode baixar no seu computador e utilizar ela, né, a partir do seu computador, com os dados do seu computador, tá? sem que as suas informações, sem que você precise passar as suas informações para uma outra empresa. Então você tem uma segurança das suas informações e ela tem código aberto, ao contrário das empresas norte-americanas, que logicamente não tem código aberto. Então vai vendo que ela vai abalando assim tudo aquilo que era dado no mercado, né? Ela desestruturou. Tudo aquilo que era dado, ela desestruturou. Tanto é que logo quando assumiu, o Trump ele criou, né, o chamado projeto Stargate, que era um projeto para investir em infraestrutura de inteligência artificial, que vai começar aí com investimento este ano a partir de 100 bilhões, mas pode chegar até os próximos 4 anos de 500 bilhões. E isso é muito mais do que o que foi investido, por exemplo, no projeto Apollo e mesmo no projeto Manhattan, para o desenvolvimento da bomba atômica e no projeto Apollo. Porque até então a ideia era: nós, Estados Unidos, vamos ganhar essa corrida, vamos sair a gente já saiu na frente, mas nós vamos ganhar ela, porque só nós temos o dinheiro para investir. Só nós temos a possibilidade de fazer esse investimento. Ora, isso foi quebrado. Né? O DeepSeek chega e fala: não é preciso tanta grana para você estar na frente. Isso abalou, né, a estrutura dessa disputa tecnológica pelos chips.
pela inteligência artificial, porque se viu que dá para disputar essa corrida com as Big Techs, se utilizando de muito menos dinheiro, de muito mais criatividade, coisa que os chineses estão aí, ó, correndo, né? Até porque eles têm feito algo que os Estados Unidos não conseguem fazer. Infelizmente, nós aqui do Brasil também não. Que é um investimento de qualidade na educação básica deles. E isso vai gerar, assim, uma leva de criatividade, de desenvolvimento tecnológico, né? Eu não sei se vocês já estudaram, eu sou educador, então eu estudo a história da educação comparada de vários países, e o que os chineses têm investido em educação, em formação científica, mas desde a educação fundamental. É uma coisa incomparável. E quem tem os cérebros é quem vai ganhar. Quem tem os cérebros é quem vai ganhar. Então, tem até um cientista, agora eu não me lembro o nome dele, aonde que ele comentou, depois, se eu me lembrar, eu falo em outro vídeo, ele dizia o seguinte, que ele foi para os Estados Unidos e ele lembra que as bibliotecas norte-americanas eram sempre abertas das universidades, inclusive sábado e domingo. Mas que quando ele ia no sábado à tarde ou no domingo na biblioteca, ou na sexta-feira à noite, quinta-feira à noite na biblioteca, só tinha estudantes chineses lá lendo. Isso diz muito, né? Os chineses mandaram os seus melhores alunos para o mundo inteiro para estudar e depois voltar para lá, né? Isso diz muito. Bom, o Trump reagiu. O Trump diz o seguinte, que eu vou ler aqui, né, abre aspas, o que o Trump comentou. Ele diz assim, abre aspas para o Trump. O lançamento do DeepSeek IA de uma empresa chinesa deveria ser um alerta para nossos setores de que precisamos nos concentrar na competência para vencer. Né? Fecha aspas. Errado ele não está. Né? Mas aí é que é a questão, né? Esse se concentrar na competência, nos investimentos, em atrair pessoas criativas para um país que está expulsando pessoas agora, né? Então vamos lá. O que a gente pode falar da OpenAI em si? Então a OpenAI não, né? Do DeepSeek, ela está concorrendo aí com a OpenAI, né? Do ChatGPT, e outras empresas norte-americanas de IA, como Google, Meta, X, Oracle, Microsoft, que desenvolvem IA. Ela é uma empresa chinesa, né? Como a gente já falou aqui, uma startup chinesa. O acionista controlador dela é o Liang Hesfen, de um fundo de investimento, um fundo hedge. Agora, qual foi o abalo que ela causou? Primeiro, o primeiro abalo que ela causou foi a perda de $1 trilhão das empresas norte-americanas de um dia para o outro. Então, a Nvidia, que fabrica os microchips, perdeu 17% teve uma perda de 17%, equivalente a 593 bilhões. Por quê? Ficou claro que não precisa de tanto chip assim. E veja, como eu já comentei, eu penso, e poderia dar quase certeza que não demora mais uns 3 ou 4 anos para os chineses conseguirem fabricar chips, né, com nanômetro semelhante aos chips norte-americanos. A Microsoft perdeu 2,1%, isso é equivalente a 7 bilhões. A Google, né, perdeu 4,2%, ou 100 bilhões. A Dell Technologies, 8,7%. A Constellation Energy, 21%.
Tudo aí somando vai dar cerca de 1 trilhão. E por que a Constellation Energy perdeu também? Porque enquanto você precisa, os data centers, que precisam ser maiores, enquanto mais chips você utiliza, tem um gasto enorme de energia. Tanto é que o Trump está falando lá, investir em energia, energia, energia. Uma das coisas para investir em tanta energia é justamente para sustentar esses data centers. Então, tem empresas norte-americanas que estão comprando usinas nucleares só para alimentar os seus data centers. E agora os chineses provaram que dá para você fazer com menos energia. Então foi um abalo, gente. E veja, não dá para você separar desenvolvimento tecnológico, tá, de poder e da geopolítica. Não adianta você ter um terreno favorável, uma localização geográfica favorável, se você não desenvolve tecnologia de ponta para estar concorrendo com seus inimigos. Vamos falar um pouquinho de Brasil e nós, onde nós entramos nisso? Primeiro, nós não temos a capacidade nem perto de desenvolver chips como a China, Taiwan, os Estados Unidos estão desenvolvendo. Mas nós temos a Ceitec, que é uma empresa que desenvolve chips, sim. Não com o mesmo nanômetro das empresas, dessas empresas. Só que, se nós ficarmos parados, vai cada vez piorar. Então, é importantíssimo que o Brasil invista no desenvolvimento dos chips. É importantíssimo que o Brasil venha a abrir aí financiamentos via Ministério das Ciências, via outras agências implementadoras, para a possibilidade, para desenvolver inteligências artificiais aqui no nosso país. Isso é importantíssimo. Mas nós estamos lá, nós estamos lá embaixo, lá entre os últimos, a gente pode estar, mas se a gente não começar, nós nunca vamos alcançar os primeiros. Pode demorar 100 anos para chegar no nível dos primeiros, mas em algum momento você tem que chegar, você tem que começar a andar. Se você não começar a andar, você nunca vai chegar. Então a gente precisa andar. A gente precisa começar a andar para depois correr. Olha, quem é que via a China nos anos 70 e achava que eles estariam assim hoje? Quem é que via a Índia nos anos 60, quando a Índia colocava foguete em carro de boi para poder levar de um centro espacial para o outro? E hoje o projeto espacial indiano está na nossa frente. A gente não consegue ainda mandar um satélite para o espaço. Eles estão mandando sonda para Marte. Por quê? Investimento constante. Olha, e é que o governo constituiu a Ceitec. O governo anterior simplesmente parou com a Ceitec, né? Ia desmantelar a empresa. Agora, felizmente, o atual governo retomou a Ceitec, mas não pode entrar um outro governo aí, seja quem for, então não quero mais fabricar chip porque eu prefiro comprar dos Estados Unidos ou da China, ou seja lá de onde for. Não pode. Tecnologia desse tipo, gente, a gente não para. Se você para, que nem o VLS, o veículo lançador de satélites, ocorreu um acidente trágico, né? Nós devemos prestar todas as homenagens aos técnicos, aos cientistas brasileiros que faleceram tragicamente naquele acidente. Claro. Mas isso não significa parar o desenvolvimento do foguete. E foi parado o desenvolvimento do foguete. Agora, para você retornar esse desenvolvimento 20 anos depois, como que faz? Então, o Brasil precisa investir. Uma outra questão é a energia. Para você ter data centers, para sustentar a tecnologia moderna, você precisa ter um alto desenvolvimento de energia. E o Brasil, por exemplo, está patinando na questão da energia nuclear. Nós temos só a Angra 1 e 2 funcionando, a 3 nunca realmente é colocada ali, né? Nunca sai. E nós não temos nem projeto para novas usinas nucleares, que poderia ter em algumas regiões do Brasil. Nós não temos nem projeto. A gente patina
o desenvolvimento de chips. Então, essa realidade precisa ser mudada. E essa realidade não pode estar atrelada a governo, não pode estar atrelada, mudou o governo, nós vamos mudar, nós vamos parar todos os projetos, porque começou para aquele governo era de esquerda, eu não vou colocar mais, aí entra o governo de direita para tudo, aí o governo de direita começa alguma coisa, aí depois entra o de esquerda para tudo, gente, só assim o país vai virar uma enorme roça, só isso. Então, há que ter programas de Estado que seja dado continuidade, seja o governo de esquerda ou direita, que a gente vive numa democracia e vai haver alternância de governo. Felizmente vai haver alternância de governo, né, porque ninguém quer viver numa ditadura. Mas a alternância de governo não pode significar que cada governo elimine todos os projetos passados e não dê continuidade a eles. Nós precisamos ter projeto de Estado nesse país. Então é isso. Tá? Nós vamos acompanhar todo esse desenvolvimento das questões de inteligência artificiais e vamos trazer vídeo aqui para vocês. Tá? Sempre aqui no Frontcast. Então, eu sou o professor Edgardo Minhoto, piloto para o Frontcast. Peço para vocês agora que deem um joinha. Se não é inscrito, faça a inscrição. E comentem. Comentem aí, podem fazer perguntas, a gente vai responder, né, como vocês enxergam essa nova guerra pela tecnologia da inteligência artificial. Tá? As coisas agora vão ser corridas. Tá? Essa corrida aí vai cada dia nos trazer uma surpresa diferente. Tá bom? E quem controlar a tecnologia de IA vai controlar os campos de batalha, tenho certeza disso. Quem não tiver controle de tecnologia, da inteligência artificial, não vai mais obter vitórias militares, podem ter certeza disso. Pessoal, até o próximo vídeo. Fui!